Quantas vezes nos vemos falando sem parar, muitas vezes sem refletir sobre o que estamos dizendo? No mundo acelerado em que vivemos, o silêncio pode parecer algo raro, mas ele carrega um poder divino. Deus nos convida a desacelerar, a ouvir mais e a falar menos, para que possamos perceber sua voz em meio à confusão. O silêncio é uma ferramenta de crescimento espiritual, pois é quando nos aquietamos que Deus pode falar ao nosso coração de maneira clara. Ele não quer que falemos apenas por falar, mas que nossa comunicação com Ele seja profunda, sincera e com propósito. No silêncio, nos conectamos com nossa essência e com a sabedoria divina que vai além das palavras. Ao aprendermos a calar, aprendemos a ouvir. Que possamos, neste momento, abrir nosso coração para Deus, ouvindo sua voz e permitindo que Ele nos guie. Êxodo 14:14 nos diz: "O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." Essa passagem nos lembra que nem todas as batalhas da vida exigem palavras ou ações impetuosas. Às vezes, o maior ato de fé é permanecer em silêncio diante da tempestade, confiando que Deus está no controle. Acalmar-se é um gesto de confiança, é entregar o controle ao Senhor e permitir que Ele conduza a situação. Quando silenciamos nossas inquietações, abrimos espaço para que Deus lute por nós. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de fé, mas sua mais pura expressão. É dizer com o coração: Senhor, eu confio em Ti. Oremos juntos, Senhor meu Deus, neste momento de entrega e devoção. Eu me coloco diante da Tua presença santa para reconhecer que muitas vezes minha boca fala mais do que meu coração ouve. Tenho me perdido em palavras vazias, discussões desnecessárias e ruídos que abafam a Tua voz. Mas hoje, Pai, eu entendo que o silêncio é também uma linguagem do céu. É no silêncio que Tu operas os milagres mais profundos. É quando calamos a alma que o Teu Espírito fala com clareza. Por isso venho pedir: ensina-me a silenciar, ensina-me a falar menos e escutar mais. Não apenas escutar os outros, mas escutar a Ti, Senhor, que falas através do vento suave, através da consciência que arde e das páginas sagradas da Tua palavra. Livra-me, ó Deus, de um coração precipitado, de lábios que se apressam a emitir opinião sem sabedoria. Quantas vezes eu mesmo atrapalhei os Teus planos por não saber esperar em silêncio. Quantas portas foram fechadas por palavras ditas na hora errada, no impulso da emoção. Por isso, hoje, Pai, eu me rendo. Peço que o Senhor coloque um guarda à porta da minha boca e me conceda domínio próprio. Que o Espírito Santo me alerte sempre que for hora de calar. Que a Tua presença seja mais forte em mim do que qualquer vontade de responder, discutir ou justificar. Pois entendo que o verdadeiro sábio é aquele que sabe o tempo de cada coisa, inclusive o tempo de se calar. Pai, que em cada momento de silêncio eu aprenda a confiar mais, que eu compreenda que o silêncio não é ausência de ação, mas presença da Tua direção. Enquanto eu me calo, o Senhor trabalha. Enquanto eu me aquieto, o Senhor age. Não quero mais viver uma fé barulhenta, cheia de palavras, mas vazia de atitudes. Quero viver uma fé silenciosa e forte, uma fé que fala mais pelas ações do que pelos discursos. Uma fé que brilha nos olhos, que se manifesta nas escolhas e que transforma não só a mim, mas todos ao meu redor. Ensina-me a ser um exemplo silencioso do Teu amor, da Tua paz, da Tua paciência e da Tua presença. E se por acaso, Senhor, eu me encontrar em ambientes barulhentos demais, com discussões, críticas ou provocações, que eu saiba me retirar com sabedoria ou manter-me calado com dignidade, pois o silêncio também é escudo dos justos. O silêncio protege, o silêncio preserva, o silêncio fortalece. Que eu jamais veja o calar como fraqueza, mas como um gesto de maturidade espiritual. Que o meu silêncio seja um altar onde o Senhor habita e que cada vez que eu escolher não responder, não revidar, não atacar, eu esteja, na verdade, oferecendo um culto de obediência ao Teu coração. Senhor, eu entendo agora que o silêncio também é uma arma nas Tuas mãos.
Quando o mundo grita, o inimigo provoca e as situações exigem reações rápidas, tu me chamas a parar, respirar e ouvir a tua voz. Quantas vezes, ó Deus, a minha pressa em responder me afastou da sabedoria. Quantas palavras impensadas feriram corações, abriram feridas e criaram muros que só o teu amor pode derrubar. Por isso, neste momento de oração, venho te pedir, Senhor, transforma o meu interior. Não apenas os meus lábios, mas a fonte de onde as palavras nascem. Que o meu coração seja limpo, curado, tratado por ti, para que o silêncio não seja apenas ausência de som, mas presença da tua paz. Ensina-me a praticar o silêncio como disciplina espiritual, que eu tenha momentos do meu dia dedicados somente a ouvir o Senhor, que eu desligue as vozes externas, os ruídos da internet, as opiniões das redes, para me conectar com o que realmente importa, a tua presença. Que no silêncio da madrugada ou no meio do caos do dia, eu saiba encontrar um refúgio na quietude da minha alma, que ali, sem precisar dizer uma só palavra, eu sinta o teu abraço me envolvendo, a tua presença me fortalecendo e o teu espírito me guiando. Pois é no silêncio que o Senhor me revela os teus planos mais profundos, os teus caminhos mais altos e os teus segredos mais preciosos. Deus amado, que eu não tenha medo do silêncio. Que eu não me sinta desconfortável ao me calar como se precisasse sempre preencher os vazios com palavras. Ajuda-me a perceber que o vazio aparente do silêncio é, na verdade, um espaço sagrado onde o Senhor opera. Que nesse espaço eu te encontre de forma mais íntima, mais real. Que no silêncio as minhas orações se tornem mais sinceras, mais profundas, e que o meu espírito seja moldado segundo o teu caráter. Pois entendo, Senhor, que quem aprende a silenciar diante dos homens, aprende a ouvir o céu com mais nitidez. E se porventura eu estiver passando por momentos de angústia, perseguição ou incompreensão, e as pessoas esperarem de mim gritos, argumentos ou reações, dá-me a força de ficar em silêncio. Que meu silêncio fale mais alto do que qualquer defesa. Que ele revele que eu confio no Senhor mais do que nas minhas palavras. Que ele testemunhe que eu sou o teu filho e que minha confiança está em ti, porque sei que o Senhor é meu advogado, meu juiz, meu defensor fiel. E enquanto eu me calo, o céu se move. Enquanto eu descanso em silêncio, o Senhor prepara vitórias que palavras jamais poderiam conquistar. Senhor, neste momento de oração, quero te pedir algo especial. Que o meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, mas expressão viva da minha fé. Que cada vez que eu escolher calar, seja um ato consciente de confiança, de humildade e de rendição à tua vontade. Porque eu sei que o Senhor vê o que está no secreto. O Senhor conhece as lutas que enfrento dentro da minha mente e os conflitos que carrego na alma. E mesmo quando não encontro palavras para orar, o teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Por isso, ó Pai, eu te peço, acolhe também as minhas orações silenciosas, aquelas que são feitas só com lágrimas, com suspiros, com olhares para o céu. Em muitos momentos, Senhor, eu tentei resolver as coisas pela força da minha argumentação. Quis provar meu ponto de vista, defender minha reputação, mostrar que eu estava certo. Mas hoje entendo que a verdadeira sabedoria está em deixar o Senhor agir por mim. Que eu não precise mais entrar em debates desnecessários, nem alimentar contendas que só roubam a minha paz. Que a minha mente aprenda a descansar, mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Porque o silêncio também é um voto de confiança. É como dizer, Pai, eu não preciso entender tudo agora, só preciso saber que o Senhor está comigo. Dá-me, ó Deus, um coração manso e humilde à semelhança de Cristo, que diante de acusações permaneceu em silêncio. Ele, o Filho do Deus vivo, que poderia chamar legiões de anjos para defendê-lo, escolheu não responder. Que exemplo sublime de domínio, de confiança e de obediência. Ensina-me a seguir esse exemplo, Senhor. Que eu saiba reconhecer que muitas vezes o melhor testemunho cristão não está no que digo, mas no que escolho não dizer.
que a minha resposta seja a minha paz, que meu argumento seja a minha calma, que a minha defesa seja o teu agir visível na minha vida, e que no silêncio eu aprenda a discernir o tempo certo de todas as coisas. Porque há tempo de falar, sim, mas também há tempo de calar. E o tempo do silêncio é precioso. É tempo de cura, de escuta, de revelação. É no silêncio que o Senhor restaura a minha alma e renova as minhas forças. Quando eu me calo, deixo espaço para que o céu se manifeste. Por isso, Deus, guarda o meu espírito da ansiedade, livra o meu coração da inquietação. Que eu não fale só por necessidade de ser ouvido, mas que eu saiba esperar em Ti com confiança plena, com fé viva e com espírito ensinável. Senhor, agora que meu coração está mais leve e minha alma mais sensível à Tua voz, eu me prostro em silêncio diante da Tua majestade. Não porque não tenha o que dizer, mas porque entendi que muitas vezes o silêncio comunica o que as palavras não conseguem. O silêncio é a minha oferta. É o lugar onde a minha fé amadurece, onde a minha alma repousa e onde a Tua vontade se manifesta. Quero aprender a confiar mais no que o Senhor faz em silêncio do que no que eu tento fazer com barulho, pois o Teu mover é muitas vezes sutil, imperceptível aos olhos humanos, mas poderoso e transformador. Sei que enquanto eu oro, mesmo calado, o céu trabalha a meu favor. Peço-te, Senhor, que todo aquele que ouvir esta oração também sinta esse chamado ao silêncio. Que ele entenda que o silêncio não é solidão, mas comunhão. Não é abandono, mas encontro. Que neste exato momento, Teu Espírito Santo entre nesse lar, nesse coração, nessa vida, trazendo paz que excede o entendimento, serenidade em meio ao caos, sabedoria no lugar da ansiedade. Que esse silêncio que agora paira entre nós e o Senhor seja um elo de intimidade profunda, onde nenhuma palavra seja necessária para que a presença seja real. Que o Teu amor envolva cada pessoa, trazendo cura, consolo e direção. Meu Deus, quebra em mim o hábito de responder antes de ouvir, de julgar antes de compreender, de falar antes de refletir. Que meu falar seja mais consciente, mais carregado de amor, mais cheio de graça. E que antes de cada palavra eu tenha passado pelo silêncio. Um silêncio que filtra, que purifica, que santifica o que sai da minha boca. Que as minhas palavras, quando forem ditas, venham carregadas da Tua presença, venham como bálsamo, como sabedoria, como direção. E que eu aprenda com o Teu Espírito a discernir o tempo certo de falar, o tom certo, a intenção certa, pois o falar santo nasce de um silêncio santo. Por fim, Senhor, eu Te agradeço. Te agradeço por me ensinar que no silêncio também há vitória, que no silêncio há cura, transformação e crescimento. Obrigado por me fazer entender que o silêncio é uma ponte que me liga ao Teu coração, que a partir de hoje cada momento de silêncio não seja vazio, mas cheio de Ti, e quando o mundo me cobrar uma resposta, que eu saiba me calar e confiar. Quando as pessoas esperarem reações, que eu reaja com paz. Quando os ataques vierem, que eu me proteja com o Teu silêncio. Pois o Senhor é meu escudo, minha fortaleza e meu refúgio, e é no silêncio do Teu Espírito que encontro tudo o que preciso para viver. Com muita fé em nossos corações, eu vos convido para rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, se essa oração tocou seu coração, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Cada comentário será lido com carinho e apresentado a Deus com fé. Escreva com confiança. Você não está sozinho. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento de fé para clicar no botão de se inscrever. Ative o sininho para receber todas as nossas orações diárias.
Estamos juntos nessa caminhada com Deus, crescendo espiritualmente, vencendo batalhas e aprendendo a confiar no tempo e na maneira como o Senhor age em nossas vidas. Agora, eu te convido a refletir. O que você aprendeu hoje sobre o poder do silêncio? Será que tem sido no barulho do mundo que você procura respostas? Ou está disposto a encontrar Deus na quietude, na pausa, no silêncio que fala mais do que 1000 palavras? Como você pode aplicar isso no seu dia a dia? Talvez silenciando diante de uma discussão, talvez escolhendo ouvir mais e falar menos, ou até mesmo separando um momento do seu dia para ficar a sós com Deus, sem ruídos, só você e Ele. E antes de sair, eu tenho 2 vídeos especiais esperando por você aqui na tela final. Eles vão fortalecer ainda mais a sua fé e te ajudar a permanecer firme na presença do Senhor. Não perca também o vídeo de amanhã. Ele será uma continuação do que Deus está fazendo na sua vida. Volte aqui, ore comigo e continue nessa jornada de transformação. Que Deus te abençoe poderosamente e que o silêncio da sua alma seja o espaço onde o Espírito Santo habita. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Fique na paz. Um forte abraço e amém.